Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos de volta à casa do Senhor para louvar e bendizer o nome do único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E como é bom poder dar glórias a Deus, né? Glórias a Deus por uma certeza absoluta que temos de que Jesus voltará para arrebanhar o seu povo e nos fazer habitar novos céus e nova terra. Eu quero convidar os amados a que abram juntamente comigo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 16, leremos do versículo 1 ao versículo 13. Como disse pela manhã, nós estaremos pregando algumas mensagens sobre os reis de Israel e de Judá. Estamos continuando a fazer isso, já que pela manhã demos o início. 1 Samuel capítulo 16, de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por estarmos reunidos aqui mais uma vez para adorar e bendizer o teu nome. Nós queremos te suplicar, Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Deus, não permita que saiamos, ó Deus, desse recinto
da mesma forma como entramos. Mas que, ó Deus, possamos sair cheios do Teu Santo Espírito. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja comigo nesta hora. Eu não tenho condição alguma de expor a Tua palavra. Sem Ti, sem Jesus, eu nada posso fazer. Eu conto única e exclusivamente com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu amor, para que o Teu povo seja edificado. Que em Tuas mãos, ó Deus, eu seja apenas um instrumento, porque compreendo que não posso ser mais nada além disso. Te peço, em nome de Jesus, que cada irmão que aqui entrou na noite de hoje seja abençoado diretamente por Ti, e que a Tua palavra, Deus, encontre guarida no coração de cada um de nós na noite de hoje, e que possamos nos dobrar completamente diante de Ti, diante da Tua soberania, diante da Tua grandiosidade, e que possamos humildemente, ó Deus, entender que nada somos, somos apenas servos escolhidos por Ti, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para glorificar o Teu nome. Em Cristo Jesus nós te pedimos que o Senhor retire do coração de todos nós, ó Deus, qualquer tipo de amargura, de rancor, que o Senhor venha nos limpar profundamente. Em Cristo que oramos hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, o capítulo 16 de 1 Samuel marca uma virada muito significativa na história redentiva. O Senhor rejeitou Saul e agora escolheu Davi, homem segundo o coração de Deus. É assim que a palavra reconhece Davi. A história mostra que Deus não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. O texto não fala apenas sobre uma sucessão real, como aparentemente a gente lê, mas sobre o modo como Deus opera em sua graça soberana, escolhendo, chamando e capacitando os seus servos. O versículo 7 do capítulo 16 diz: o Senhor não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que nós vemos aqui é a soberania de Deus na escolha de seus servos. Israel estava em declínio espiritual, político também. Saul, o rei que o povo pediu para Deus, como vimos pela manhã, havia sido rejeitado por sua desobediência. Lá no capítulo 15, versículo 26, Samuel vai mostrar exatamente isso. A desobediência de Saul, porque Samuel mandou que ele destruísse todos os amalequitas e que de lá não trouxesse nada. E ele teimou. E trouxe os animais para fazer sacrifício. E trouxe o rei ainda vivo. E Deus havia proibido que isso acontecesse. Então, quando Samuel viu o badalo do chocalho dos animais, ele perguntou: o que foi que Saul fez? Que loucura é essa que Saul fez? E naquele momento, Saul então perde o seu reino. E o reino agora vai ser transferido para Davi. Então, é um momento onde o profeta também se encontra triste. O profeta estava também confuso. Contudo, Deus interrompe a sua tristeza com uma instrução, né, que ele deveria encontrar o seu rei. No versículo 1 do capítulo 16, o Senhor diz para Samuel: disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé,
o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Me provi de um rei. A palavra provir aqui no hebraico, ra'ar, significa ver para si mesmo. É o mesmo verbo usado em Gênesis no capítulo 22, o versículo 8, quando Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Assim, Deus vê e escolhe para si o que cumpre os seus planos eternos. Então, estes momentos na casa de Jessé, o belamita, foram momentos planejados por Deus antes da fundação do mundo. Faz parte dos decretos eternos de Deus, dada a importância de Davi em toda a história da redenção do povo de Deus. Davi é um rei segundo o coração de Deus. Foi com Davi que Deus fez um pacto. O pacto do reino é com Davi. Deus disse para Davi que do reino dele jamais faltaria sucessor. E esta profecia, esta promessa que Deus faz para Davi se cumpre em Cristo. E Mateus, evangelista, quando ele escreve lá no seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. É em Cristo, então, que nós vamos ver, né, toda essa promessa, né, e todo esse momento em que participa o profeta Samuel, Jessé, o belamita e os seus filhos, e principalmente Davi, que é escolhido aqui por Deus para continuar o reinado, né, dentro do povo de Israel. Davi reinou tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Começou primeiro reinando no reino do sul, a partir de Hebrom. Logo depois, o filho de Saul, ele foi e entregou o reino para Davi, e ele então reinou tanto no norte como no sul, como fora prometido por Deus. E Deus sempre cumpre as suas promessas. Na casa de Jessé, o que nós vemos então é a soberania de Deus na escolha dos seus servos. E é sobre isso que nós vamos pregar na noite de hoje. Esse é o tema. A soberania de Deus na escolha dos seus servos. Em primeiro lugar, Deus intervém em meio à tristeza humana. Deus intervém em meio à tristeza humana. Todos nós sabemos que Samuel participou da teocracia em Israel. Samuel era um profeta e um sacerdote, e através dele o povo era guiado. E Deus falava exatamente para ele, e ele ia guiando o povo. E o povo disse: não queremos mais Deus reinando diretamente sobre nossas vidas, através do sacerdote, através do profeta. Nós queremos para nós um rei, como todas as nações da terra têm um rei, nós queremos um. Então Deus diz: vai, diga para eles que um rei dá despesa, que um rei é complicado, o rei manda do jeito que quer e o povo tem que obedecer. Diz isso para eles. Ele foi, né, Samuel avisou para o povo: não, ainda assim nós queremos um rei, como todas as nações querem um rei. Então Saul veio e não deu certo, se mostrou desobediente a Deus, porque era um homem segundo o coração, um rei segundo o coração dos homens. E Deus agora está procurando um homem para reinar, e um rei que governe segundo seu coração, e ele vai encontrar Davi na casa dos seus pais. Mas veja que Samuel estava realmente muito triste, muito abalado com essa dificuldade toda de uma transição de rei. Então Samuel chorava pelo fracasso de Saul, mas Deus chama a ação.
enche um chifre de azeite e vem. Deus vai agir no meio da tristeza do povo, no meio do fracasso espiritual, no meio da fraqueza do povo. Deus age e pede para que o seu profeta, que o seu sacerdote também assim o faça. A providência divina não se detém pela fraqueza dos seus servos. Deus não nega a dor do profeta em momento nenhum, mas ele vai aqui reenviar até a obediência. O Salmo 30, o versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. E Samuel, todos nós sabemos, era um homem muito preocupado, era um homem temente a Deus, ainda que os seus filhos não o fossem, mas Samuel é um homem que desde o seu chamado, né, desde o seu nascimento especial, foi doado por Ana para viver no templo, para estar ali o tempo inteiro na presença de Deus, um homem consagrado desde a sua tenra infância para o Senhor. E Samuel ficava muito triste quando via e olhava para a situação espiritual de Israel, para a situação espiritual do seu rei. Chorava e se entristecia. Mas ainda bem, irmãos, que a palavra de Deus é completa. E ela nos mostra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está conosco. O reformador João Calvino diz assim: quando o Senhor nos chama a novas tarefas, devemos abandonar o pesar e prosseguir em confiança. A fé é o remédio contra a melancolia espiritual. No seu comentário sobre 1 Samuel. Assim, o servo de Deus é chamado a sair do lamento para obedecer. O trabalho do reino, não para a glória do próprio rei, mas para a honra e glória do próprio Deus. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele está sempre disposto a colocar a sua soberania na escolha dos seus servos. E ele, em primeiro lugar, de acordo com o texto, ele vai buscar o profeta, ele vai buscar o sacerdote, vai animá-lo e dizer: se levante, não fique prostrado. Soberanamente, Deus já estava buscando o coração de Davi. Soberanamente, Deus já estava buscando o coração de Jessé. Soberanamente, Deus estava naquela casa, providenciando um rei que trouxesse a alegria para o povo de Israel e que trouxesse uma nova perspectiva na história da redenção, na nossa história da redenção. Não é apenas, como disse no início, uma sucessão de rei, mas é uma intervenção divina na história da redenção do seu povo. Em segundo lugar, o nosso Deus, todo-poderoso e soberano, ele escolhe os seus servos e ele confunde a sabedoria humana. Deus confunde, então, a sabedoria humana. Versículo 4 até o versículo 7, nós podemos ler o seguinte: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei.
Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então veja que Deus, ele, na sua sabedoria, na sua soberania, ele vai confundir a sabedoria humana. Se nós fôssemos escolher um rei, nós iríamos escolher um rei como Saul, como nós lemos hoje pela manhã, lá no capítulo 9, que Saul era o homem mais bonito que tinha em todo Israel. Era o mais alto, dos ombros para cima, né? Ninguém conseguia alcançar. Então, de longe se notava Saul. Homem belo, alto, forte, corajoso. Então, nós iríamos escolher desta forma. Mas Deus, ele não faz isso. Ele não escolhe como a gente escolhe. Deus não olha para o exterior. Deus olha para o interior de cada irmão. E de cada servo seu. Quando Deus quer colocar alguém para liderar o seu povo, Deus olha o coração dessas pessoas. E Deus enxerga internamente e vê tudo o que aquela pessoa ela pode fazer de fidelidade diante do nosso Deus. Quando Samuel chega à casa de Jessé, ele logo vê o mais velho, homem de guerra, ajudava Saul na guerra. Então ele diz, certamente está perante do Senhor o meu rei. É esse daí. Mas aí Deus imediatamente o repreende. Deus imediatamente vai chegar para ele e diz, não, você está completamente enganado. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. Então Deus confunde a sabedoria humana. Deus confunde até a perspectiva do próprio Samuel nesta hora, né? O profeta, homem de Deus, experiente, ainda é tentado a julgar pelas aparências. Então, irmãos, quando você julgar pelas aparências, não ache que você, né, é o mais miserável dos homens, não. É porque é assim mesmo, até o profeta experiente já tinha passado por a eleição de Saul para ser rei, mas ainda assim, ele erra. Spurgeon diz o seguinte, os olhos de Deus penetram onde os olhos humanos não alcançam. Ele vê o caráter quando nós vemos apenas a capa. Então Deus vê o caráter das pessoas. Não se engane, não. Enquanto cristãos, nós não podemos, de forma alguma, achar que a gente pode enganar a Deus. Nos nossos comportamentos com os nossos irmãos, nós não podemos. Deus sabe o que está no nosso coração e Ele faz revelar. Na hora certa, no tempo certo, Deus faz com que aquilo que está atrapalhando o bom andamento da sua obra, em todo e qualquer tempo, Deus revela. Deus mostra. O reverendo Hernandes Dias diz o seguinte, o Senhor não se impressiona com títulos, nem com aparência, nem com recursos. O que Ele procura é um coração quebrantado e disposto a obedecer. É isso que Deus quer. Um coração que obedece. Essa é uma lição poderosa para a igreja de Deus em todo o tempo. Deus não escolhe os maiores, os mais fortes. Deus escolhe os que estão com seus corações dispostos a obedecer a Ele. E às vezes, né, ou na maioria das vezes, Ele rejeita as coisas sábias deste mundo, né, e escolhe as fracas para envergonhar aqueles que se acham mais sábios do que os outros. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Meus irmãos, que nós possamos entender no nosso dia a dia, nas nossas vidas.
né? A nossa sabedoria nada é. Tem gente que não sabe nada e acha que é tudo. E tem gente que sabe tudo e acha que sabe mais ainda. E no fundo, não sabe de nada. São julgadores muitas vezes das outras pessoas. Mas quando são colocados à prova, é nada. A gente viu, Saul foi desse jeito. Nada sabia, porque não tinha o coração disposto à obediência, né? É como a inocência de uma criança. A gente foi levar as crianças na pediatra, eles estavam muito doentes, e Tatiane pegou Isaac e ficou mostrando lá um painel que tinha. E no painel tinha grama, tinha borboletas, tinha elefante, tinha girafa, tinha um monte de coisa. E Tatiana foi perguntando para ele o que era cada um, e ele ia dizendo, né? Até porque ele estava tentando examinar Isaac e tentando tirar um pouco da atenção tá tentando examinar Joaquim e tirar um pouco da atenção de Isaac. E aí ele olhou e foi dizendo tudo: borboleta, elefante, girafa, grama. Aí, no final das contas, ele olhou assim para Tatiana e disse: Isaac sabe tudo. Na inocência de uma criança, ele acha que tudo é aquele painel. Os arrogantes são assim também. A gente vai olhar, ver um quadro assim, né, na nossa falta de experiência, na nossa falta de vivência muitas vezes, na nossa grande vivência como a do profeta e sacerdote Samuel. A gente olha para os quadros assim e diz assim, isso aqui é tudo, né? Mas é lógico, quando Isaac crescer, que ele só tem 2 anos, mas quando ele tiver mais, ele vai dizer que ele vai saber muito do que ele não sabe de tudo. E cada um de nós aqui, que se acha mais do que os outros, mais conhecedor do que os outros, um dia vão olhar para um quadro e dizer assim, eu pensei que a vida era só isso aqui, mas a vida é isso aqui, a vida é isso aqui, e tem muito mais coisas para a gente conhecer, né? Por isso prefira ser ignorante, né? E se achar ignorante. Porque o pior ignorante que tem é aquele que acha que sabe tudo, né? E um dos grandes filósofos e sábios, ele disse o seguinte: eu sei que nada sei. Essa é uma boa posição da gente estar. Eu sei que nada sei. E diante de Deus, muito mais. Porque Deus envergonha a nossa vã sabedoria. Então precisamos ser humildes para poder dizer: eu sei que nada sei. E Deus sabe de tudo. É Ele que sabe de tudo. É dizer como Jó, né? Porque eu não sei de nada, Deus. Eu achei que eu sabia coisas maravilhosas demais, mas eu percebi que eu não sei de nada. Esse é o melhor lugar para a gente estar, né? Porque certamente Deus, ele vai confundir a pretensa sabedoria humana, principalmente na escolha de pessoas para dirigir o seu povo. É Ele quem faz isso. Deus, usando a sua soberania para escolher os seus servos, em terceiro lugar, exalta o improvável. Ele exalta o improvável. Jessé vai apresentar 7 homens. Pelo menos 3 deles de guerra. A gente sabe claramente. E os outros, porque chegou o tempo da guerra, foram alistados e também estavam nas guerras. Nós nos recordamos que quando Davi derrubou o gigante Golias, ele foi lá levar para os irmãos suprimento, queijo, comida, para os seus irmãos na guerra. E ao chegar lá, foi que ele percebe então a afronta do gigante filisteu, que estava afrontando o Senhor dos Exércitos, e ele entra na guerra, Davi. Seus irmãos eram de guerra. E os irmãos diziam para ele: você cala a boca, menino. Ele devia ter uns 17 anos naquela época, adolescente. Se ele tivesse um pouquinho mais, tivesse 20, ele estaria na guerra.
Então ele tinha entre 17 e 20 anos. E ali então, a gente vai perceber, né, por que foi Davi e não os irmãos dele, que era rei, né? Porque Davi, ele também não olhava a aparência. Porque se ele fosse olhar a aparência, ele não teria lutado contra aquele gigante. Mas ele olhou que aquele gigante estava afrontando o Senhor dos Exércitos. Estava desobedecendo o Senhor que manda em todos os exércitos. E é naquele momento ali, Jessé diz, está faltando alguém? Tem mais algum dos teus filhos? Será que eu estou enganado aqui nessa casa? Será que eu errei na minha vidência? Deus falou que era para vir aqui. Tem mais alguém então? Tem mais um. Ele pergunta, acabaram-se os teus filhos? Ou seja, Jessé nem levou em conta Davi. Se o profeta não tivesse feito a pergunta, Davi, coitado, tinha ficado lá cuidando das ovelhas. E Jessé responde, ainda falta o menor. Ele poderia dizer, ainda falta Davi. Mas ele diz o quê? Ainda falta o menor. E Jessé disse, não pode chamar esse. O improvável, o esquecido, o menor. Esse é o escolhido. Deus o chama e manda ungir aquele jovem pastor de ovelhas. E Samuel então toma o seu chifre, contendo ali o azeite, derrama sobre a cabeça de Davi e unge como rei sobre todo o Israel. O menor da casa, o esquecido, o que nem foi chamado para aquele momento ali na presença do profeta. A gente fica imaginando, irmãos, que é por aí que a gente age. É mais ou menos assim que a gente se comporta. Temos a tendência de esquecer aqueles que passam por dificuldades. Temos a tendência de humilhar aqueles que já estão humilhados, de esmagar a cana quebrada, que é mais fácil. Nós temos essa tendência, mas Deus, Ele faz exatamente o contrário. Ele exalta os esquecidos, os menores, os que aparentemente não seriam escolhidos. E Deus pode chamar você que se sente o menor, chamar você para liderar a obra dele. Deus pode chamar você que não sabe nada e que se coloca como tal. Senhor, eu sei que nada sei. Ele pode te chamar para algo grandioso, a partir dessa convicção que todos devemos ter diante de Deus. Senhor, eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Davi foi capaz de escrever isso. Não ando. Mas Deus deu para Davi o maior reinado de todo Israel. A ponto de, quando se fala de um rei bom, se dizer, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e fez o que era reto na presença do Senhor. Que privilégio, né? Deus cumpriu todos os propósitos na vida do Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E quando Davi caiu, quando Davi pecou, é ali que ele se mostra um homem segundo o coração de Deus. Natã foi até Davi e disse, Davi, você pecou. Contou uma parábolazinha antes, né? Com medo do rei matar ele, né? E disse, Davi, um homem tinha uma ovelha apenas. Tinha um vizinho que tinha centenas.
na casa desse homem rico, cheio de ovelhas. Este homem, um viajante, foi pousar. E ele então foi na casa do vizinho que só tinha ovelha, matou a ovelha e deu de comer aquele viajante. Davi, o que é que esse homem rico merece? O que foi que Davi disse? O que foi que Davi disse para Natã? Quem lembra? Merece a morte. E Natã olhou assim para ele e disse: esse homem é tu. Coragem do profeta, né? Porque o rei poderia matá-lo imediatamente, que o profeta estava dando para um rei uma sentença de morte. Porque o rei disse que merecia morrer. Esse homem é você, Davi. E Davi, ao invés de matar o profeta, ele se mostrou um homem segundo o coração de Deus, que sabia se arrepender. E ele disse: pequei contra os céus e contra a terra, e fiz o que era mal perante o Senhor. Imediatamente, está lá no Salmo 51, Davi vai confessar os seus pecados. E vai abandonar os seus pecados, imediatamente. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que se arrepende dos seus pecados. E Davi foi este homem. E Deus, ele exaltou a Davi. O improvável foi exaltado por Deus, porque Deus é soberano nas escolhas dos seus servos. Ele exalta a quem ele quer exaltar e empodera a quem ele quer dar poder. Irmãos, algumas aplicações práticas para a gente finalizar. A tristeza do servo não impede o agir de Deus. Quando Samuel se entristeceu, Deus ainda estava operando, mesmo nas decepções ministeriais. O Senhor tinha um plano maior. E temos decepções ministeriais. Algumas. Temos medos diante da igreja, diante de Deus, nós temos medos, temos decepções, nos entristecemos. O povo de Deus não é um povo fácil, é um povo de dura cerviz. Foi assim e será sempre. Povo que nunca está satisfeito. E de vez em quando, enquanto pastor, eu me entristeço. Me entristeço muito com a igreja. Existem calúnias, existem mentiras, fofocas, que entristecem o coração da gente. Mas eu não passo nem meia hora triste. Porque eu entendo imediatamente que Deus é soberano. E que Ele tira as tristezas do nosso coração. E que as minhas tristezas e agonias, elas não podem impedir o caminhar do povo de Deus. E não podem impedir o agir de Deus. Nada é mais reconfortante do que isso. Nada traz mais paz ao nosso coração do que essa verdade. Deus, Ele continua, independente da minha alegria ou da minha tristeza, da minha força ou da minha fraqueza, Ele é soberano. Ele continua fazendo a obra dele seguir. Quem era Samuel? Um profeta maravilhoso, um sacerdote, e ficou triste, mas Deus o recobrou a sua força. 2. A aparência não define o chamado. Deus não escolhe pelo currículo, mas pelo coração. Ministérios frutíferos nascem de vidas santas, não de visibilidade. Ministérios, eles nascem de vidas santas e não de visibilidade. 3. A vocação vem acompanhada da unção. O Espírito Santo habilita o servo de Deus e cumpre o seu propósito. A unção não é emocionalismo, mas capacitação espiritual para servir. 4. O chamado divino é um ato da graça. Davi não buscou ser rei. Deus o buscou. Assim também ninguém se faz servo do Senhor. É sempre o Senhor que chama e prepara. Ninguém se faz. Só Deus pode fazer. Se você perguntasse para mim, você queria ser pastor? Eu diria que não.
Não por ser uma obra que não seja uma obra maravilhosa. Quem aspira a episcopado, excelente obra almeja. Mas é simplesmente por saber que o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso e tão poderoso que ele merece muito mais do que Glaciano sendo pastor. Por isso é que eu diria que não tenho condição. Porque o Senhor é muito alto, o reino e eu apenas um pecador miserável. Aprenda isso. Nem eu, nem você é digno do reino. Nem eu, nem você somos dignos de carregar uma mesa da igreja para cá. Nem eu, nem você é digno de trazer uma bateria de lá para cá. Você só traz porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Nem eu, nem você é capaz de fazer uma programação como a da semana passada lá na igreja. Não é. Você só faz porque Deus quer. Mas nem eu, nem você é digno de fazer nada para Deus. Nada. Nada. Então, quando Deus te der a oportunidade de trabalhar na sua obra, de fazer algo para Ele, que você faça na sua maior alegria e força e dedicação. Eu quero dizer uma coisa para você ainda, que ainda assim você vai ser um servo inútil. É o que Paulo diz. Quando eu fizer tudo o que Deus manda, não passamos de servos inúteis. Servos inúteis. Mas Deus soberanamente te escolheu por graça, por amor e por misericórdia. Então trabalhe com alegria, sirva com alegria, dedique a sua vida a Deus com alegria, com felicidade, porque você não é digno. E Deus ainda assim te dá a oportunidade de fazer algo na sua obra, algo para Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, não somos dignos de estar na Tua presença. Não há nada em nós, nenhum mérito apenas. Somos servos escolhidos soberanamente por Ti. E o Senhor usa a Tua soberania, Pai, e a Tua providência, porque o Senhor nos conhece. Se o Senhor não decretasse o que a gente tinha que fazer, nós não faríamos. Agradeço ao Senhor, do fundo do meu coração, por me dar a oportunidade de poder pregar a Tua palavra. Pelo Senhor ter possibilitado a mim o impor das mãos de presbíteros e pastores e me dado esse privilégio de poder ser pregador da Tua palavra e ser pastor, porque eu não mereço, eu não tenho condição de fazer. Se o Senhor não fizer por mim, eu nada poderei fazer. Que o Teu povo possa entender o grande privilégio que é poder fazer qualquer coisa para Ti, que agrade o Senhor, que promova o Teu reino, que cada um de nós possamos nos colocar nessa condição. Em nome de Cristo que nós oramos, Deus. Amém.